nossa morte. Amém. Continuemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podemos sentar. Bom, as formações do nosso apostolado têm sempre, o nosso cerne sempre é manter os nossos servos sempre bem informados na fé e no conhecimento da doutrina da Igreja Católica, porque nós não somos capazes de defender algo que nós não temos conhecimento pleno. Nós só defendemos e amamos aquilo que plenamente conhecemos, somente assim amamos e defendemos. Por isso que o apostolado nasceu, para ele defender a Santa Igreja, orar pela Santa Igreja, ser suporte. Nós não fazemos parte da Igreja, mas ser Igreja. Se sentir parte deste corpo místico de Cristo. Acho que essa é a nossa principal missão nesse apostolado. E quando a gente fala de orar pelos sacerdotes, o que a Flávia trouxe, todo mundo vai ter uma frase montada na resposta. Por que eu rezo pelo sacerdote? Um vai falar, porque ele é meu pastor, porque ele traz Jesus, porque ele traz os sacramentos. Todos nós temos alguma coisa para falar de algum motivo porque nós devemos rezar pelos sacerdotes. Mas é muito mais profundo que isso. A gente pensar muito aqui na base, a gente vai ficar muito no superficial de um plano muito maior que o maligno tem. A quem diga da importância do sacerdote na salvação da humanidade. Nós aqui não estamos falando da alma do sacerdote. Lógico que a alma do sacerdote é importante. Lógico que a vida do sacerdote é importante. Mas o que está por trás da vida do sacerdote? O que está por trás da missão do sacerdote é muito mais ampla. Então, é um plano traçado pelo inimigo e que há alguns anos vem se desenhando e que agora Nossa Senhora aos poucos vem movendo alguns apostolados e comunidades de vida para ter um contra-ataque nisso, no sentido de orientar a igreja. Porque não é um combate simplesmente com o inimigo, é orientar os servos da igreja, orientar o povo de Deus, né? Então vamos, quem tiver com a palavra, vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 22, no verso, pode ser lá no verso 19. Lucas 22, 19. Amém? Vamos lá? E tomou um pão, deu graças, partiu, deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. E depois de comer, fez o mesmo com a taça, dizendo: esta é a taça, é a nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Dá um beijo aí na sua palavra. Bom, essa passagem comumente é utilizada pela igreja na missa de lava-pés, muitos dos anos, depende do ano A, B ou C, mas normalmente é utilizada essa passagem na missa de lava-pés, porque é a missa onde a igreja celebra a instituição da Eucaristia e também a instituição do sacerdócio ministerial. É ali nesta passagem bíblica em que Jesus faz o envio dos apóstolos para que começassem a partir dali viver a questão do seu sacrifício presente no partir do pão, né? Então, dentro da nossa fé católica,
nós temos, né, dois tipos de sacerdócio, que é o nosso sacerdócio comum, de todos nós batizados, temos o nosso sacerdócio comum da igreja e temos o sacerdócio ministerial. O sacerdócio ministerial, ele tem uma divisão em três partes, né? A ordem menor do sacramento da ordem, a ordem mais baixa do sacramento da ordem é o diaconato. Ele não tem uma ordenação sacerdotal, por isso eles não podem celebrar a Santa Missa. No segundo grau é o presbiterado, que são os sacerdotes em si, que são os auxiliares dos bispos no pastoreio do rebanho, na celebração eucarística e também na distribuição dos sacramentos. Essa é a segunda ordem do sacramento. E como que a totalidade do sacramento, como que se fosse o sacramento totalizado em tudo, pleno, está no bispo. O episcopado é quem recebe no sacramento da ordem exatamente a sucessão dos apóstolos. Então, os bispos são os sucessores dos apóstolos. Cada bispo que você vê. Por isso que nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos de um bispo, independente de qual for o bispo. Porque quando você falar de um bispo, você está falando de um sucessor direto dos apóstolos. Então, quando nós atacamos um bispo, nós atacamos os apóstolos. Nós atacamos aqueles que andavam com Cristo. Nós não estamos aqui falando se o bispo é A, se é B, se ele é bom, se ele é ruim. Nós estamos falando de quem eles são. Quem eles são. Qual é a definição para nós do bispo, né? Então, eles detêm a totalidade do sacramento da ordem. Mas, o curioso é que quando Jesus encarnou no seio da Virgem, na época de Jesus, já existia sacerdotes, já existia sumo sacerdote, já existiam os próprios sacerdotes. Então, por que Jesus criou um novo sacerdote? Para que Jesus desenvolveu uma nova linhagem de sacerdotes se já existia sacerdote? O porquê que Jesus fez esse movimento? A gente precisa entender para que a gente comece a desenvolver em nós um pensamento do porquê que a importância desses sacerdotes. Então, primeiro que a gente tem que começar a entender que nós temos que vir desde Adão. Nós temos que entender toda a história, como que aconteceu, desde quando teve a queda de Adão, quando Adão e Eva desobedeceram, quando buscaram ser eles o dono da palavra, né, o dono da verdade, ou ter o conhecimento pleno, mais ou menos o que nós vivemos hoje, num mundo que nós estamos, homens e mulheres, cada vez mais emancipados. Nós queremos criar as nossas próprias regras, não é verdade? Hoje o homem quer até dizer se ele é homem ou não, né? Ele quer dizer se ele é mulher ou não. Então nós vivemos uma era da criatura emancipada. A criatura emancipou do Criador de uma forma grandiosa. E assim, é lógico que a gente tem muito mais acesso à informação, mas se você refletir, você vai ver que a mesma sedução do Jardim do Éden é a mesma sedução de hoje. Serão como deuses. Você sabe tudo, você pode tudo. É o homem sendo transformado no seu próprio Salvador. Então, eu trilho um caminho de que eu sei que vai dar certo, né? Então, eu não preciso de alguém que eu não vejo, que eu não sei quem é, para dizer para mim se eu tenho que viver assim ou assado. Então, essa foi a queda de Adão, né? De querer ser como Deus. E Deus, eles foram expulsos do paraíso, viveram as consequências da sua escolha, porque é assim que Deus age, é assim que Deus ama, porque o amor não quer dizer injusto, o amor é justiça e Deus é justo. Então, Deus nunca deixou de amar. Deus nunca abandonou por completo Adão e Eva.
Desde que eles saíram do paraíso, perderam a sua visão beatífica do Pai, perderam a relação com o Pai. Mesmo assim, Deus sempre se manteve ao cuidado deles. Sempre, sempre, toda a história, desde Adão e Eva. E é assim conosco. É assim que funciona com a gente. Nós, muitas vezes, sofremos, paramos de olhar para a nossa história e olhamos a realidade do que nós estamos experimentando naquele momento. Então, às vezes, nós estamos experimentando um silêncio de Deus em nossa vida, nós estamos passando por tribulações em nossas vidas, mas nós não fazemos um regresso para entender as nossas desobediências, o que nós estamos verdadeiramente experimentando consequências das nossas escolhas. Escolhas que nós fizemos lá no início de alguma coisa e que hoje eu estou colhendo, e às vezes é um fruto amargo, e Deus vai deixar você colher esse fruto amargo. É preciso que você colha. Porque senão como que você cresce? Como que eu e você cresce? Se Deus não deixar você experimentar igual aquele pai e a mãe que cria o filho mimando demais. Você não deixa seu filho sofrer de jeito nenhum. Você não deixa seu filho sofrer consequências nenhumas. Você vai ver o que você vai criar. Você vai ver quando ele criar na adolescência. Quando você falar um não para ele, você vai ver o que ele vai virar. Quando a sociedade dizer um não para ele, quando ele perder um emprego, quando ele for bater na porta do emprego e não passar, quando ele fizer uma entrevista de emprego e não for aceito. Nós temos que aprender a viver os nãos da vida, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus não é um silêncio inerte, o silêncio de Deus é um Deus trabalhando em você. É Deus trabalhando no silêncio. O que hoje para você parece abandono de Deus, silêncio de Deus, olhos vedados de Deus, é Deus te fortalecendo, preparando você para algo muito maior que você vai estar fortalecido para viver. E que hoje, se Ele te der tudo na mão beijada, você vai cair nos mesmos erros que você já caiu no passado. Então, isso que aconteceu com Adão e Eva acontece conosco também. O silêncio que dói, mas é necessário para a gente crescer espiritualmente. Então Deus começa um plano de resgate dos seus filhos amados desde do Antigo Testamento. Ele começa a estabelecer em Moisés uma libertação. Depois em Arão ele começa a traçar na tribo de Levi. A tribo de Levi foi definida para ser a tribo dos sacerdotes. Dentro da tribo de Levi tinha um clã, que era o clã de Arão. Então Arão e seus filhos foram sendo chamados a partir daquele chamado de Deus, junto com Moisés, de serem os sacerdotes que trabalhariam pelo povo nas coisas de Deus. Para quê? Para resgate dos filhos. Em Hebreus, no capítulo 5, verso 1, vocês não precisam abrir, vocês podem só anotar, mas em Hebreus, no capítulo 5, no verso 1, vai nos dizer qual era a função do sumo sacerdote. Em verdade, todo sumo pontífice é escolhido entre os homens e constituído a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então, Deus define lá no clã de Arão que ele e os seus filhos sucessivamente vão ser os sacerdotes que irão diante do Senhor entregar dons e sacrifícios pelo pecado do povo. Então, o Senhor começa a definir e orientar Arão que ele queria um tabernáculo, porque ele queria... Olha Deus voltando, olha o movimento de Deus, que maravilhoso. Deus queria habitar no meio do povo. Vocês não ligam se eu chorar não, tá, povo? Porque eu sou assim mesmo. Daqui a pouco eu já me caio em choro aqui, eu choro barbaridade, porque eu sou apaixonado com Deus. Aí ele faz umas coisas com a gente que deixa a gente doido, né? Então Deus
ele teve que agir daquela forma, deixar com que Adão e Eva passasse o que eles passaram, e o povo continuou passando o que passou, os hebreus ficaram lá na escravidão, e Deus começa a fazer um resgate a partir de Moisés. Depois Deus chega para Moisés e diz assim: eu quero morar no meio deles. Eu quero estar lá, no meio deles. E instrui a Moisés e a Arão, então, a construir um tabernáculo, né? Então, o Senhor começa a ensinar as medidas do tabernáculo, tudo que ele queria de material naquele tabernáculo, tamanho, altura, largura, tudo. Deus ensinou tintim por tintim para Moisés e Arão, tudo. Os tecidos, o candelabro, tudo. A pia de lavagem, da purificação das mãos, o altar do sacrifício. E no meio desse tabernáculo tinha um véu. Sim? Então, esse tabernáculo ele foi dividido em duas partes, sendo a parte da frente chamada parte dos santos, e a parte traseira do tabernáculo é chamada Santo dos Santos. A parte dos santos é onde acontecia toda a parte de sacrifício dos bichos que as pessoas iam trazer, as primícias. As primícias, né? Quem lembra de Abel, né, que trazia as primícias ao Senhor, o que ele tinha de mais maravilhoso. Quem trabalhou com horta aqui, trabalha com roça, talvez do Paraná, lá que trabalha muito com roça, vem trazer as primícias, aquelas primeiras colheitas, aquela coisa linda. Então Abel, né, ele preparava tudo que ele tinha de melhor para oferecer ao Senhor. E nesse tabernáculo as pessoas traziam as primícias, só que com um contexto diferente. O contexto era diferente, por quê? Porque ali eles entregavam para que fosse feito um sacrifício pelo sacerdote para o perdão dos pecados. Então, todos os dias tinha uma oferta de sacrifício ali no santo. Porque o santo do santo, onde tinha um véu, ninguém acessava. Porque o homem não tem acesso. O homem não tem mais acesso ao Pai. O homem não tem mais a visão do Senhor. O homem não pode mais acessar o Pai. Perdeu. Então, uma vez ao ano, somente, o sumo sacerdote poderia adentrar aquele tabernáculo, amarrado, inclusive, na sua cintura com uma corrente. A corrente, ele é uma corrente comprida, ele amarrava na sua cintura e entrava naquele santo dos santos para fazer a aspersão expiatória. Eles pegavam o sangue do cordeiro, que o Senhor ensinou, um cordeiro sem mancha, perfeito, ele era sangrado, ele era perfurado, e o seu sangue ficava escorrendo, e aquele sangue que do lado aberto do cordeiro jorrava aquele sangue que era aspergido por cima do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, onde a Arca da Aliança ficava lá no Santo dos Santos. A tampa era o propiciatório, onde era aspergido o sangue do cordeiro dentro da Arca da Aliança. Depois a gente já sabe o que tem, a gente vai falar depois. Era assim. Então, esse sacrifício era entregue para o perdão dos pecados. Porém, ele tratava um sintoma, mas ele não curava a doença. Porque o pecado original, ele entrou na nossa vida de uma forma... Como que eu vou explicar para vocês? Ele é contraído. Ele não é cometido. O pecado original, você não comete ele. Quem cometeu foi Adão e Eva. Nós só contraímos, né? Então, quando nós passamos pelo ventre da nossa mãe, nós já nascemos com o pecado original, né? Por isso que em Salmo 50 vai dizer: eis que nasci na iniquidade, né? Minha mãe concebeu-me no pecado. Aqui está explícito a questão de contração do pecado original em nós quando nós nascemos. Então, veja,
O pecado, ele está no gênero humano. O pecado, quando nós fazemos a oferta no Antigo Testamento, ele pagava a conta do pecado original, do pecado cometido do povo, mas ele era incapaz de pagar a culpa do pecado original. Então ele é ineficaz. Por isso que todos os dias, toda hora era sacrifício para Deus. Intermináveis sacrifícios. Porque aquilo ali, ele foi importante. Ele foi importante porque o ato de você entregar um sacrifício a Deus pelo seu pecado, ele trabalhou no coração do povo no reconhecimento do seu pecado. Então nós não podemos dizer que não serviu para nada. Ele pode ser ineficaz, mas ele serviu para fazer com que o coração do povo já começasse a sentir contrição pelo pecado cometido. Mas o que Deus quer para mim e quer para você é salvação eterna. Não é algo daqui. Então não adianta eu ficar só em intermináveis rolinhas e cordeiros sendo mortos, sendo que eu não posso ter meus filhos ainda aqui comigo. O que Deus quer é nós. Deus quer nós. Deus quer relação. Por isso que Ele começou a arquitetar esse plano maravilhoso que começa lá com a Virgem Maria. Por isso que quando nós começamos a entender como Deus traçou esse plano do sacrifício, como funciona, porque quando nós colocamos que é ineficaz o sacrifício do Antigo Testamento, nós não temos mais como negar o dogma da Imaculada Conceição. Você entende ou não? Vou explicar. Nós nascemos aqui, Salmo 50. Fui concebido no pecado. Minha mãe me concebeu no pecado. Ou seja, eu passo pelo ventre da minha mãe. E o contrário, porque está no gênero. Está no gênero, é na pessoa. Não é cometido. A mãe pode ser a santa que for. Cada um vai fazer a memória da sua mãe, mas minha mãe era uma bênção, não saía da igreja. Mas ela tem. Né? Mas, se nós afirmamos que no Antigo Testamento os sacrifícios eram ineficazes, mas o sacrifício de Cristo é perfeito, o ventre da Virgem Maria não podia ter o pecado. O ventre da Virgem Maria, o ventre que ia receber Jesus, não podia ter essa transferência do pecado original. Por isso que assim, eu não discuto. As pessoas que têm o costume de ficar discutindo em rede social, principalmente. Porque a Virgem Maria, com outros irmãos separados que não são católicos. Não perca tempo. Não perca tempo. Nada do que você fale, nada do que você faça, suas camisetas, seus terços, suas imagens, nada que você faça vai honrar mais Nossa Senhora do que ela já foi honrada pelo Pai. A honra que Nossa Senhora recebeu de ter um ventre imaculado, liberta do pecado original, concebeu seu filho, o próprio Deus feito homem, porque ele é Deus, sim, ele é Deus, mas ele é homem, sim, ele é homem. Essa é a nossa fé. Ele é 100% Deus e 100% homem. Se você perguntar qual é a pessoa de Cristo é Deus. Quem nasceu no ventre da Virgem Maria? Deus. Qual a natureza humana? Deus é um só. Cristo é Deus, com duas naturezas. O encarnou no ventre da Virgem Maria a natureza humana, porque senão você cai em heresia. Jesus foi 100%, totalmente homem. Tudo que ele viveu, tudo que ele sentiu, todo o crescimento. Não pensem que Jesus nasceu sabendo que era Deus, que isso é heresia. Jesus nasceu homem e 100% homem. O Senhor foi
crescendo, o que a palavra nos ensina, ele cresceu em estatura. Ele cresceu em estatura, sabedoria e graça. E eu e você somos convidados a fazer a mesma coisa. Crescer em conhecimento, estatura e graça. Jesus cresceu no ventre da Virgem Maria, porém, em um determinado momento, o Senhor revelou a ele, o Pai revelou a ele, de que ele era o Cordeiro escolhido pelo Pai. Ele era o Cordeiro. Amém? Só um parênteses aí sobre isso, que é importante. Então, você imagina, né? Se tanto zelo com a Arca da Aliança que Deus teve na construção da Arca, todo aquele zelo com a Arca, né? O material que ele preparou aquela Arca só para carregar o que era a prefiguração de Cristo, só o que simbolizava Cristo, que é a vara que floresceu do sacerdócio de Arão, o maná e a tábua da lei. A Virgem Maria, o seio dela, carregou não mais o que simbolizava, mas simbolizava, ou aquilo que simbolizava se configurou no ventre da Virgem Maria. Ela recebeu o sumo e eterno sacerdote, ela recebeu a verdade, ela recebeu a palavra. Então, você imagine o zelo pelo seio da Virgem Maria. Então, nada que a gente faça chega nem no dedo do que Nossa Senhora já recebeu do Pai, direto. Amém? Então, veja, o importante é a gente entender como que funcionou, né, essa linhagem dos sacerdotes. Então, esses intermináveis sacrifícios começou lá em Arão e foi até Caifás, que foi o sumo sacerdote que tramou todo um esquema para matar Jesus. Porém, existe uma figura lá em Gênesis 14. Em Gênesis 14, teve um encontro entre Abraão e um rei chamado Rei de Salém. Abraão ganhou uma batalha e depois desta batalha, Abraão queria oferecer ao Pai uma oferta pela graça recebida nessa batalha. E Abraão sobe uma montanha, sobe um monte e encontra com esse rei de Salém, chamado também de Melquisedeque, chamado Rei do Altíssimo, o sacerdote do Altíssimo. Ali começa uma figura desse sacerdote Melquisedeque. O que é interessantíssimo Melquisedeque, o que chama atenção em Melquisedeque, e diferente de Arão, porque primeiro ele não era da linhagem de Arão, ele não era levita. Ele foi chamado na palavra de Deus de sacerdote do Deus Altíssimo. Ele entrega ao Pai na montanha já não um sacrifício do carne, não mais um sacrifício do sangue dos animais. Mas a palavra vai dizer aí em Gênesis 14, se você ler, você vai ver que Melquisedeque sobe a montanha, ele faz uma oração ao Pai e entrega e oferta ao Pai pão e vinho. E o interessante é que se a gente volta no Salmo 110, que tem como nome do Salmo o tema, o sacerdócio do Messias, vai dizer assim para nós lá nesse Salmo, eu tenho marcado aqui. O Senhor jurou e jamais desmentirá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, este salmo já traz para nós que o Messias esperado não podia ser mais da tribo de Levi, não poderia mais vir da tribo de Arão. Então, nós já sabemos aqui pelo Salmo 110 que Melquisedeque era a prefiguração do próprio Cristo.
O sacerdócio de Cristo foi revelado através de Melquisedeque. Por isso que no Salmo 110 vai dizer, o Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor da carta aos Hebreus, ele vai ensinar a respeito disso nos capítulos de 7 a 10. Eu recomendo a vocês lerem com bastante calma esses capítulos de 7 a 10, porque ele é riquíssimo sobre o sacerdócio. Riquíssimo. Hebreus no capítulo 7, 8, 9 e 10. Esses 4 capítulos aí, ele vai falar especificamente sobre o sacerdócio, e ele é maravilhoso. Maravilhoso. Mas é lógico que a gente vai trabalhar tudo que está lá, a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, Cristo, ele inaugura... Oi, meu irmão. Uma coisa nessa passagem que você falou de Melquisedeque, ele era o rei de Salém, né? Rei de Salém. E a palavra Salém também, ela vem de Jerusalém, Jerusalém. Exatamente. Então é como se Jesus ele é o rei da Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. É isso. Diretamente ligado à ideia de Melquisedeque. Exatamente. É maravilhoso. Nada na Bíblia é solto, né? Nada é solto. Então, Cristo, ele inaugura uma nova visão em 2 sentidos, né? Primeiro, Cristo, ele vem trazer para nós uma visão do Pai. O que é maravilhoso de Cristo é que ele trouxe uma visão de Deus que ninguém tinha trazido no passado. Cristo é que trouxe essa capacidade nossa de olhar, né, para Deus como Pai. Não existia essa relação entre Deus e os homens. Hoje aqui eu estou falando para vocês, já falei Pai várias vezes, mas no Antigo Testamento as pessoas se relacionavam com Deus temível, né, o Senhor dos Exércitos, né, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ninguém trouxe para nós, senão Cristo, uma visão desse Pai amoroso, né? Desse Pai que aguarda, desse Pai paciente, desse Pai que espera o filho pródigo, que abandonou e voltou. Foi Cristo que trouxe. Foi por conta de Cristo, na sua oração, falar Abba, Pai, é que nós hoje chamamos ele de papaizinho nas nossas orações. Só por isso. Então, Cristo, ele assumiu a responsabilidade de ser o sacerdote, né, que ia trazer essa visão do Pai, trazer essa visão diferente de Deus, trazer esse amor incondicional do Senhor a cada um de nós. Então, Cristo vai dizer, né, vai falar lá em Hebreus, no capítulo 5, no capítulo 10, verso 5, tu não quiseste sacrifícios e oferendas, mas me formastes um corpo. Chega de sacrifícios ineficazes. Ele deu um corpo para que ele fosse o sacrifício eterno e eficaz. Então, Cristo, ele foi sendo preparado e se preparou para ser ele, né, o cordeiro, ser ele a vítima de expiação. Porque ele mesmo diz, né? Ninguém tira minha vida, eu a dou. Essa foi a frase de Cristo, ninguém tira minha vida, eu a dou. E quando Cristo se oferece, e aqui a gente já começa a entrar um pouco no sacerdócio, porque qual que é o papel do sacerdote que a gente leu lá em Hebreus, capítulo 5? O papel do sacerdote é entregar em favor dos homens. Então, quem entrega é o sacerdote. Quando Cristo, ele se entrega, ele é o sacerdote, porque é ele que está entregando ao Pai. É ele que se coloca diante do Pai para fazer a oferta. Então, quem é o Cristo é o quê? Ele é o sacerdote. Por isso que nós temos que aprender a importância do sacerdote na missa, para você participar bem da missa. Porque se você achar que você está participando da missa entre você e direto com o Pai, você ainda não entendeu a Santa Missa. A sua oração na Santa Missa, a sua oferta na Santa Missa, tudo seu na Santa Missa, você entrega para o sacerdote.
É Ele que entrega para você ao Pai. Ele é o seu intercessor diante do Pai. Então, por isso que nós temos aquela oração, né? Receba o Pai por suas mãos este sacrifício. Não é as mãos do Pai. Muitas pessoas confundem essa oração. Receba, ó Pai, por suas mãos. Está errado. Receba, ó Pai, por suas mãos. Então é você entregando. Então você se colocou como um sacerdote. Você não é sacerdote. Receba, ó Pai, por suas mãos. Quem? O sacerdote. Por suas, porque só suas mãos são ungidas. Só suas mãos podem me trazer o Cristo. E só suas mãos me trazem o perdão. Só suas mãos me trazem a cura. Então nós temos que aprender a importância do sacerdote para vivermos bem a nossa fé. Então Cristo fez isso. Ele se colocou. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Então ele se coloca já diante do Pai como aquele que oferta em favor dos outros. Porém, ele, além de ser o sacerdote, ele é a vítima. E a cruz é o altar. Né? Você pode, lógico, tem alguns teólogos que colocam até mesmo o próprio corpo do Cristo ser um próprio altar, que é onde acontece o sacrifício. Não está errado você pensar assim. Cristo é o sacerdote e ele é a vítima. E o altar do sacrifício, você também pode colocar que é o seu próprio corpo, que é no próprio corpo de Cristo que acontece o sacrifício. Mas se você colocar que o sacrifício também é na cruz, também é. Pode ser o altar do sacrifício de Cristo. Então, Cristo se coloca como esse sacerdote, por isso a igreja chama Cristo de sacerdote vítima, e ele, no alto da cruz, que a gente vai ver em Mateus 27, 50, que vai narrar que Jesus, quando ele dá o seu último grito, né, a palavra vai dizer que Jesus expira e dá um grito e entrega o seu espírito, né? Vai dizer assim que Jesus dá um forte grito e entrega o seu espírito. E na continuação de Mateus 27, 50, vai dizer que naquele exato momento, o véu do templo se rasgou. De cima a baixo, o véu do templo se rasgou, a terra tremeu e as rochas se fenderam. O ato desse véu rasgar, o ato desse véu ser rasgado de fora a fora, é o véu que nós refletimos no tabernáculo em que nós não podíamos mais acessar. O véu que fechava o Santo dos Santos, com a entrega de Cristo, a vítima perfeita, porque ele não tinha a culpa do pecado original. Jesus, ele foi, porque você pode dizer assim, mas se ele foi 100% homem, como você trouxe, Alessandro, como que ele não teve o pecado original? Se nós homens somos pecadores. Se o homem peca, Jesus fala assim, né? A igreja nos ensina o seguinte, que Cristo viveu tudo que o homem vive, com exceção do pecado. Certo ou não? Não é isso? Amém? Então, e por que então o Cristo não vive o pecado? O Cristo não vive o pecado porque o pecado originalmente não é para mim nem para você. O pecado não é para o homem. Deus não criou o homem para o pecado. O pecado foi uma obra do maligno. O pecado foi infiltrado pelo maligno. Quando nós somos 100% homens, sonhado da forma que Deus sonhou, não tem pecado. Por isso que Cristo não adotou o pecado. O Cristo adotou tudo que eu tenho. Por isso que quanto mais de Cristo, quanto mais homem, menos eu peco. Então cuidado com as armadilhas do demônio, ele colocar na sua palavra assim, é homem, peca. Não. A configuração do homem perfeito, o que Deus sonhou para mim e para você, é um homem sem pecado, porque senão Cristo tinha que pecar. O Cristo não pecou porque ele não era um homem, um Deus que se
vestir uma capa de homem. Não. Cristo é a criação na sua perfeição, da forma sonhada e desejada por Deus, por isso que não tem pecado, por isso que eu e você, quando nós se afastamos daquilo que somos e vivemos aquilo que Cristo é, nós abandonamos a versão corrompida para viver a versão sonhada e desejada por Deus. Esse é o nosso caminho, não tem um caminho diferente, porque senão fica muito simples e muito fácil para você viver um cristianismo dessa forma. Então você coloca uma veste de coitadinho e fala assim, mas eu sou homem mesmo, né? A gente peca, eu vou fazer negócio. Não, entenda uma coisa, Deus sonhou com você, seu nome, irmã? Soraya, Deus tem um sonho com você, colocou você no ventre da sua mãe. Não tem como. O sonho de Deus nunca foi uma Soraya que peque, uma Soraya que vai para o inferno, uma Soraya pecadora que destrói lares ou que destrói qualquer coisa. Não! Ele sonhou você com a mesma configuração de Cristo, filha. Não tem como ser diferente. Porque isso não é teatro. Jesus fez teatro. Ou cremos em Deus, ou não cremos. Ele me sonhou perfeito, ele me sonhou lindo. A escolha do pecado é minha. A escolha do pecado é sua. É nós que corrompemos a imagem. A imagem distorcida jamais é de Deus. Se nós dizemos que Ele é perfeitíssimo, como Ele vai fazer uma imagem distorcida? A distorção somos nós que causamos com a nossa maldade. Sim, presente no pecado original. Mas nós vamos falar sobre isso mais para frente, eu não vou nem avançar. Porque se você aprender a viver os sacramentos da igreja, você vai ver que você é capaz de viver o que Cristo viveu. Amém? Então, nós voltamos a ter acesso, né, ao Santo dos Santos com a morte de Jesus. Porém, amados, nós temos um desafio muito grande, que é o que a gente está aqui falando. Nós não podemos confundir, nós sermos predestinados. Jesus, a carta aos Hebreus vai ensinar isso também, que Ele nos precedeu no céu. Amém? Então, Ele acessou o Santo dos Santos. Quem acessou o Santo dos Santos? Cristo acessou o Santo dos Santos. Ele está no Santo dos Santos. Ele está à direita do Pai. E eu só tenho acesso ao Santo dos Santos. Eu só tenho acesso ao Pai ligado a Ele. Somente ligado ao Cristo, somente similar ao Cristo, é que eu tenho acesso ao Santo dos Santos. Senão você vai pegar a Bíblia, como alguns irmãos separados que vai dizer assim, que basta, né? Porque a palavra vai dizer assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Não está na Bíblia? Está na Bíblia. Não está? Então pronto, eu creio. Eu creio. Então eu professo aqui, eu aceito Jesus, como os irmãos dizem, né? Eu aceito Jesus, não é o Jesus que aceitou a gente. Eu aceito Jesus e pronto. Levo uma vida mundana, levo a vida do jeito que eu quiser, basta eu dizer, eu creio em Cristo. E a porta do céu está aberta para mim. Não, amados. Porque Deus, Cristo também disse, aquele que seguir as minhas palavras, este é o que crê em mim. Este é reconhecido como meu amigo. Esse é o X da questão. Quando nós confundimos estarmos precedidos lá, nós não estamos lá. É igual você colocar aqui, todo mundo hoje em dia tem o Waze no carro, né? Ou no celular. É como você colocar um endereço no Waze, o Waze vai mostrar para você uma rota toda. Do início, de onde você apertou, até o final da rota. O destino final. Mas você não está lá. Sim? Você não está no final. Para chegar no final, você tem uma rota a seguir. Se você perder o sinal do seu GPS, se você perder o sinal do seu Waze no meio desse caminho,
Quem te garante que você chegou? Nós temos sim um GPS, nós temos como se fosse um ícone lá, ó, do lado do Pai, para que nós possamos louvar e adorá-lo para a eternidade junto com os santos e os anjos. Está lá. Pum! O ícone está lá. Mas nós temos um caminho para chegar lá. E esse caminho, para nós, homens e mulheres, pecadores, frágeis, miseráveis como nós somos, nós não e jamais conseguiríamos fazer isso sozinho. Jamais conseguiríamos fazer esse caminho sozinho. E Cristo sabia disso. Cristo sempre soube disso. Por isso que ele disse que era preciso que ele subisse para que o Espírito Santo viesse. Era preciso que ele fosse por Espírito Santo vir. Quem faz a obra? O Espírito. Quem envia o Espírito? O Cristo. Então, nós precisamos entender porque quando Cristo começa a organizar a sua igreja na pessoa de Pedro, quando Cristo começa na sua despedida a soprar sobre os apóstolos o Espírito e dar à sua igreja o poder de, no seu nome, no seu mérito, curar os doentes, expulsar os demônios, ele já começa a instituir nos apóstolos a igreja e os sacramentos. Para quê? Para justamente eu e você ter aonde buscar força para sermos cristificados. Obrigado, Michel. Cristificados. Ou eucaristizados. Né? Eu achei a carta de São Justino, que faz a descrição da Santa Missa no ano de 150. Vocês já viram isso daí? É maravilhoso. Quando ele fala que após a bênção do dirigente, ele entrega o pão eucaristizado ao povo. É maravilhosa essa carta. Gente, ano 150. Pertinho de Jesus. Ano 150. E nós estamos aqui, 2000 anos depois, comendo do pão eucaristizado e sendo eucaristizado através dos sacramentos. Então, Cristo começa a estabelecer essa regra, né? Primeiro ele faz uma promessa, né? Em Mateus 28, eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Então ele institui e faz esse envio, né? Que é a missão apostólica da igreja. Ide, portanto, e fazer que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em João 20:23 vai dizer, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, se-lhe-ão perdoados, aqueles os quais retiverdes, lhes serão retidos. Tudo é a igreja sendo montada para que nós consigamos viver o que Cristo viveu. E principalmente aí, a gente volta na primeira palavra que a gente refletiu, né, no início dessa reflexão, em Lucas 22:19, principalmente ali, porque olha, Cristo viveu uma crise. Cristo viveu o ministério quase que todo dele, 3 anos de crise. Crise mesmo. Primeiro porque as pessoas buscavam o Cristo por causa do pão. Né? Nós refletimos, acho que esses dias aí na palavra, acho que uns 2, 3 dias atrás, Cristo se decepcionando com as pessoas. Viestes atrás de mim somente porque comestes e te fartastes com o pão. Então, é aquele tipo de pessoa, a próxima formação agora, vocês são todos convidados, vai ser lá em Belo Horizonte, e eu vou trabalhar isso com os nossos servos lá em Belo Horizonte. As 3 tipos de pessoas que se decepcionaram e mataram Jesus. E que pode ser que tenha gente aqui no meio de nós, exatamente da mesma forma. A visão distorcida do papel de Cristo na humanidade. A visão distorcida de qual é o papel de Jesus comigo e contigo.
O que você espera de Jesus? Que às vezes você colocou uma confiança, depositou em Jesus, e às vezes deposita no seu sacerdote uma expectativa que ele nunca vai te dar. E às vezes essa decepção sua causa em você dores e feridas com a sua igreja, com o seu sacerdote e até mesmo com Cristo, que aconteceu lá no passado. Né? Então, Cristo começa a se... Leia bastante a Bíblia que vocês vão perceber isso em Cristo. Cristo começa a sofrer com esse montaréu de gente que vinha atrás dele, só cura, pão, né? E ele começa daí se afastar do povo. Não sair totalmente do povo, mas se afastar do povo. E você vai começando a ver Jesus indo para lugares distantes, longínquos, somente com os 12. Para formar os 12, formar a igreja, para que eles começassem a entender qual era o seu plano. Mas daí, para a dor de Jesus, quando ele está subindo ainda para Jerusalém, para a sua entrega definitiva, a palavra vai dizer que Jesus acabou de dizer para os seus discípulos assim: o Filho do Homem é preciso que sofra, seja traído, morra e ressuscita no terceiro dia. A palavra vai dizer que Pedro, Tiago e João estão atrás dele, um pouquinho atrás, assim, discutindo quem era o maior. Entende? Aí depois ele vai na Santa Ceia. A palavra vai dizer que Judas já estava com o demônio no seu corpo, ele já tinha decidido trair Jesus. E Jesus já sabia. Tanto que Jesus já abre a sua Santa Ceia dizendo: um de vós me trairá. E aí é todo mundo alvoroçado para saber quem era, né? E o Cristo fala que é aquele que vai molhar o pão comigo. Cristo, olha o perigo da comunhão sacrílega. Veja, o perigo da comunhão sacrílega. A palavra vai dizer que Judas comeu do pão. Judas comeu da ceia. Mas ele comeu da ceia com um coração já entregue a Satanás. E a palavra vai dizer que quando Judas come com Cristo, o demônio vai dizer exatamente assim: o demônio entra em Judas e ele vai atrás do sumo sacerdote para entregar Jesus. E depois nós sabemos o que aconteceu com Judas. Então esse é o perigo das comunhões sacrílegas ao longo do Brasil e do mundo. Se o seu coração não está puro, santificado para receber a graça, não entra. Se você atacou seu bispo, se você atacou mesmo que inconsciente, se você blasfemou contra a igreja, não comungue. Não comungue. Porque o próprio Cristo disse: se você está com uma desavença com o seu irmão, deixe a sua oferta no altar, reconcilie e volte. Não comungue com o coração entregue a Satanás. Porque Satanás é o dono da divisão. O Espírito Santo une, o Espírito Santo rege a igreja, comunga. O Espírito Santo faz isso, ó. Ele jamais vai falar para um membro assim, ó: você fica lá fora e a gente fica aqui. Jamais. Nunca vai vir de Deus essa atitude. O próprio Deus vai tirar quem tiver que ser tirado. O próprio Deus vai ser punido. Por isso que esse apostolado ele acredita na força da oração. Vai punir. Ele vai punir. Mas deixa Deus ser Deus. Não queira nós sermos Deus, né? Então vamos lá. Então, Cristo estabelece naquela noite derradeira os dois maiores presentes que nós podemos ter. A sua presença real, corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia, naquela noite. E dali para frente todas. E também estabelece ali o ministério sacerdotal, quando ele diz para eles assim: fazei. Então, isso aí é um envio. Fazei isto, fazei, né? É o verbo de ordem, é um envio. Ele mandou a igreja fazer, a igreja vai fazer isso eternamente até a sua volta triunfal. A igreja precisa do sacerdote, porque nós precisamos seguir o pedido de Jesus, e o pedido de Jesus é: fazei isto em memória de mim. É o envio. Então,
Nessa passagem, Jesus estabelece o ministério sacerdotal e a gente começa, então, uma vida de sacerdote dentro da nossa igreja. Mas a igreja só tem um sacerdote. Um sacerdote apenas, que é o próprio Cristo. O nosso sumo sacerdote, o Cristo, lá diante do Pai, lá no Santo dos Santos, ele é o sumo sacerdote, sumo e eterno sacerdote. Quem são os sacerdotes, então, ao qual nós aqui nos encontramos aos dias de semana, aos finais de semana? Os sacerdotes, os bispos, eles são o quê? Eles são ministros. Eles representam. Eles são aqueles que são colocados no meio do povo. Hebreus volta para cá da mesma forma. Hebreus, eles são retirados do meio dos homens para as coisas de Deus. Quando nós falamos que eles são retirados, eles já não pertencem mais a nós. Eles são retirados. Hebreus capítulo 5 vai dizer isso. Todo sumo pontífice, ele é retirado. Ele é dos homens? Sim. Ele tem as fraquezas dos homens? Sim. Ele tem a dificuldade dos homens? Sim. Mas ele foi retirado do meio dos homens para trabalhar em favor dos homens nas coisas de Deus. E aqui tem um detalhe muito grande. A palavra vai dizer que ele é retirado dos homens para trabalhar em favor dos homens nas coisas de Deus. É aqui que está um problema sério que nós precisamos orar pelos sacerdotes. Os sacerdotes, ele não é criador de pastoral. Não. Ele é a favor dos homens nas coisas de Deus. Ele não é para ser psicólogo, ele não é para ser cantor, ele não é nada. A função, se você tiver que falar algo bem claro, o sacerdote, ele é sacerdote para altar. Ele foi instituído para o altar. A vida dele é o altar, porque é ali que ele é revestido de todo o poder, de toda a honra e glória que é o próprio Cristo. Tanto que quando nós vamos na missa, o sacerdote ele vai fazer todo o papel dele normalmente, as orações litúrgicas, mas na hora da consagração, note que a hora da consagração, ele não fala na pessoa dele, né? Em persona Cristo. Por quê? Ele não repete, ele fala, Jesus pegou o pão. Não. Ele não conta a história de Jesus. Ele não conta ele vai pegar a hóstia, o que o padre fala? Ele vai contando ele vai fazendo uma oração litúrgica até chegar na hora do partir o pão. Este é o meu pão. Este é o meu. Você nunca vai ver um sacerdote abrir e falar assim, este era o corpo de Jesus, isto era... Não, este é o meu, ali, naquele momento, ali é o próprio Jesus Cristo. Não tem, ou você crê, ou você está brincando de ser católico. Vejam, os discípulos reconheceram Jesus após a ressurreição só de uma forma. Jesus entra para dentro daquela sala, diz que a sala estava fechada, o Cristo entra, ele deseja paz para eles, e eles pedem para olhar, e Jesus mostra as suas chagas. A palavra vai dizer que Jesus estava com as suas chagas não mais sucurentas, não sangra, porque ele é ressuscitado. Ele não tem mais dor, ele já tem um corpo glorioso, mas ele permanece imolado. Por isso que em Apocalipse, quando a gente vai ver em Apocalipse no capítulo 5, verso 6, vai dizer, vejo um cordeiro como que imolado. Ele está diante do Pai
imolado, porque ele é a vítima eterna. Então Jesus, quando o sacerdote pega aquele pão, né, e ele desaparece atrás daquele pão. Olha que imagem maravilhosa. Reflita isso. Ele desaparece atrás daquela hóstia. E ele vai dizer: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Nós não estamos falando de um Cristo que veio do passado. Nós estamos falando de um Cristo histórico que entrou na igreja. Não, o Espírito Santo, amados. O Espírito Santo, quando o Padre age na pessoa de Cristo, e ele fala, Cristo fala através da sua boca, através do seu sacramento da ordem, onde ele ganhou essa autoridade. Quando ele quebra aquela hóstia, é o Cristo imolado do Apocalipse que vem, é o Cristo de hoje, é o Cristo de agora. Se você for na missa, ele está diante do Pai e pela força do Espírito ele desce no seu altar. A cada Santa Missa. A cada Santa Missa. O padre vai falar na primeira pessoa, porque não é mais o padre. O bispo vai falar na primeira pessoa, porque não é mais o bispo. Essa é a grande graça que nós temos na nossa igreja. Nós não vivemos uma fé infantil. Nós vivemos uma fé de poder de Deus que é capaz de fazer com que a terra suba e o céu desça, somente numa igreja, pela força do Espírito Santo. Então veja que a missa, ela não é um sacrifício do homem a Deus. Ela deixou de ser o sacrifício do homem para Deus. A Santa Missa é o sacrifício do próprio Deus para o homem, para a salvação do homem. Então não existe sacerdote por si só. Ele só pode ser sacerdote unido a Cristo. O Cristo é o sacerdote, ele é ministro. Por isso que o sacerdote, ele não está na igreja, ele não está na missa, para ser a opinião dele. Ele não está lá para pregar a opinião dele. Ele está lá para pregar o evangelho de Cristo e trazer para nós o Cristo. O papel do sacerdote é pregar a doutrina pregada por Cristo. Ele não pode confundir o seu papel. Ele não é formador de opinião. Ele é um pastor de almas. E é por isso que nós rezamos, para que eles não se percam nessa parte. Porque é aí que o inimigo quer pegar eles. Porque é um plano muito maior, amados. Veja. Se eu derrubo, é igual uma casa, né? É igual uma casa. Se você vai lá, derruba o pai de uma família. O que acontece com a esposa e com os filhos? Ah, mas a esposa vai batalhar, a esposa vai conseguir. Ela nunca vai ser o papel do pastor. Vai ter uma lacuna, vai ter um buraco, vai ter dor, vai ter ferida, que às vezes vai refletir lá nos seus 30, 40 anos, mas vai ter. Agora, tira a imagem do seu sacerdote. Tira o sacerdote do centro. Coloca o sacerdote no mesmo nível do leigo. Não, porque somos todos iguais. Paz e amor, bicho. Somos todos iguais. Vocês podem vir aqui, vocês podem tocar, vocês podem fazer isso, você pode fazer aquilo. Não. O sacerdote não está no nosso nível. Eles podem ter sido confundidos nas suas formações por ideologias contrárias à fé católica, mas o sacerdote não é um leigo. Ele é homem, mas ele não é leigo. O único, neste mundo, nem a Virgem Maria. Você pode amar o que você quiser a Virgem Maria. Ser devoto o quanto você quiser a Virgem Maria, como assim também sou. Mas ela é incapaz de abrir o céu para você como um sacerdote é. O único que pode abrir a porta do céu para você
é um sacerdote. Através de toda a graça que Jesus foi passando para eles aqui, como a gente foi lendo desde Mateus 27. Tudo que ele foi depositando na igreja, tudo que ele foi jorrando do seu lado aberto, né? Para sua esposa, a igreja, sua pomba, a igreja. Tudo que jorrou do lado aberto de Cristo, toda a riqueza de cura e libertação que jorra do seu peito aberto. Quem tem a graça nas mãos, pela unção do Espírito no sacramento da ordem, é o sacerdote. Porém, nós temos uma coisa: o poder está no nome de Jesus. O mérito está na cruz de Cristo. A vitória é Cristo. Nós sabemos que Cristo é um Deus sem rival. Ninguém pode com Cristo. Então, quem é que eu tenho que tirar desse mundo aqui? Se eu quero causar uma baderna nesse mundo aqui, quem que eu tenho que tirar? É o Cristo. Cristo e tudo que se relacione a Cristo. Tudo que me traga uma ideia de Cristo neste mundo, eu preciso combater, eu preciso tirar. Então, o que eu começo a fazer? Aquilo ali que era o ícone de Cristo, a simbologia, aquilo onde Cristo permanece vivo para a humanidade, tira. Tira a vestimenta. Não precisa de vestimenta bonita. Ah, mas que frescura. Para que vestimenta? Tira. Tira a batina, tira a clésima. Que clésima? Põe camiseta. Vamos andar como todo mundo anda. É maravilhoso. Vamos lá, a gente é gente como gente. Entende? E eu vou tirando o sagrado. E vou escondendo aquilo que remete o seu olhar ao Pai. Quando Cristo vai ensinar, né? A palavra vai dizer para nós em Colossenses capítulo 1, vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. O único que pode ver o Pai é o Cristo. O único que pode nos revelar o Pai é o Cristo. Aí se eu tiro a imagem de Cristo, eu tiro a imagem do Pai, eu tiro a amizade do Pai, eu tiro a relação com o Pai. Então, cada vez mais eu tiro o sacerdote de cena, a santidade do sacerdote de cena. Hoje em dia, quantos sacerdotes a gente sabe que não está nem fazendo missa diária para o seu povo mais? Um sacerdote que não celebra mais a missa diária para o seu povo. Sacerdote que não fica escutando mais confissão durante a semana. Sacerdote que quer confissão somente uma vez por mês e olha lá, e às vezes aquela confissão de multirão. Tudo é um plano espiritual. Agora eu digo para vocês, a Eucaristia é a única razão deste mundo aqui ainda ser habitável. A gente suportar este mundo hoje, a única razão é porque em todos os lugares do planeta você ainda vai encontrar uma capelinha, uma igrejinha, uma capelania no meio de uma base militar. Você vai encontrar aonde os raios de amor, poder e misericórdia de Cristo ainda emana. Ainda emana. E é ela que estabelece a paz. É ela que converte os corações. É ela que freia os corações maldosos. Aquilo que freia sem que você nem perceba. As pessoas com maldades muito mais terríveis que ainda não aconteceram. Porque o poder da oração e o poder da Eucaristia freia os maus. A Eucaristia freia a maldade humana. Aonde nós formos, nós temos a graça de visitar, nossa, inúmeros lugares. Eu e a Flávia, graças a Deus. E a gente nunca foi desamparado de chegar onde quer que seja, mesmo que seja uma língua que a gente nem saiba como fala. Mas quando eu entro numa igreja católica, é como se eu estivesse entrando no quintal da minha casa. E quando abre a porta do sacrário, é o mesmo Cristo.
É o mesmo amor, é a mesma misericórdia, é a mesma paz, alegria que penetra o nosso coração e transforma a nossa vida e dá coragem de continuar caminhando e levando o Cristo para os outros e levando mais e mais e mais e mais. Agora tira o sacerdote. Tira o sacerdote que vira esse mundo. Pensa na sua vida sem confissão. Pensa na sua vida sem confissão nunca mais. Não é uma semana. Não ter mais confissão na sua vida. Não ter alguém que tem o poder de levar a mão e falar na pessoa de Cristo e dizer: eu te absolvo. Eu te absolvo. Uma pessoa humana olhar para você, estender a sua mão, no poder do nome de Jesus, pelo sangue derramado da cruz, ele estender a sua mão e dizer para você: vai em paz, seus pecados lhe foram perdoados. Seguindo o que Jesus disse aqui, que nós refletimos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem você perdoar, será perdoado. Essa é a nossa fé. Ora, tira ele de cena. Tira a fé. Amados, tem sacerdote até querendo fazer essa oração de perdão, de confissão diferente. Nem querendo falar na primeira pessoa. Querendo falar em terceira pessoa. Porque ele perdeu a fé. O inimigo tem sido tão audacioso, contaminando o coração deles, que eles acabaram perdendo a capacidade de enxergar o tamanho da importância do grau recebido na ordem. Eles realmente acreditaram que ele é um de nós, como nós. Nós podemos fazer o que for com o pão, jamais vai ser Cristo. Nós podemos fazer a oração mais linda que quisermos diante do altar, jamais vai ser Cristo. Jamais. Agora um sacerdote, ele pode pegar essa cadeirinha aqui, ó. Se ele fizer a oração, pode ajoelhar o seu joelho, porque é o próprio Cristo que vai estar diante de você. Essa é a nossa fé. Por isso nós temos que combater e parar de olhar pro ministro. Parar de olhar pro ministro. Santo Agostinho disse uma frase maravilhosa, trouxe ela aqui também. Santo Agostinho vai dizer assim: quanto ao ministro orgulhoso, ele deve ser posto com o diabo. No entanto, o dom de Cristo não é assim profanado. O que passa pelas suas mãos, o que passa mantém sua pureza. O que passa permanece limpo e chega em terra fértil. Com efeito, a virtude espiritual do sacramento é semelhante à luz. Os que devem ser iluminados a recebem em sua pureza. E se passa por seres manchados, não é manchado. Ou seja, não depende do seu sacerdote. A missa não é do seu sacerdote. A missa é de Cristo. Ele é ministro. Se a fórmula da oração está sendo feita, esquece, é o Cristo. Se a fórmula está sendo feita, é o Cristo. Ah, mas ele anda de camisa baby look. É o Cristo no altar. Esquece, não está usando mais clésio. No altar é o Cristo. Você está se preocupando com coisa pequena. Você está contaminando seu coração e a Eucaristia não está fazendo efeito nem na sua vida que deveria fazer. Porque você está comandando com o coração endurecido, porque você está vindo na fila da comunhão, olhando para o sacerdote, ao invés de adorar aquele único que é dono da sua alma, porque te comprou pela cruz. Então nós estamos virando juízes de sacerdotes e de bispos, e de doutrina e de tudo mais. Nós estamos perdendo essa capacidade de olhar para o seu sacerdote como pastor. E que você é a ovelha, você tem que ser cuidada. Você está querendo olhar para o sacerdote de cima para baixo. Você senta numa igreja, e eu e a Flávia já nos pegamos fazendo isso, não pense que não. Sentar no banco da igreja para olhar de cima para baixo, deixa eu analisar essa
essa homilia, se não está contaminado, quem somos nós? Quem somos nós com tamanha audácia de querer julgar quem é que o Espírito Santo capacita ou não? Esse não é o papel do apostolado Nossa Senhora dos Remédios. O apostolado Nossa Senhora dos Remédios, ele foi chamado por Nossa Senhora para justamente o que a Flávia trouxe. A capacidade de você confiar na oração, a força que ela tem, o quanto que ela pode mover o coração das pessoas, mover o entorno, o que acontece ou deixa de acontecer, é grandioso. Então, esse é o nosso chamado. Nós não temos que parar no sacerdote. Nós não temos que parar na pessoa do sacerdote. Nós temos que parar, nós temos que olhar adiante do sacerdote. O que traz por trás do sacerdote é a sua família, são as gerações das suas famílias que vão vir. É isso que você tem que pensar. Quem é que vai batizar meus netos? Quem vai batizar meus filhos? Quem vai dar a primeira comunhão para os meus filhos, para os meus netos, tataranetos? As gerações que vocês nem imaginam que vão chegar. Como é que eu estou preparando o terreno? O que eu quero deixar de história na Igreja Católica? O que eu estou fazendo hoje para que meus tataranetos lá encontrem uma igreja como Cristo falou, como Paulo colocou em Efésios capítulo 5, 25, que seja quando ele vier, que encontre sem mancha e sem ruga. Quando o noivo chegar, como é que ele vai encontrar a noiva? O que eu hoje faço na minha comunidade para que essa noiva, a pomba do Senhor, esteja limpa, esteja linda, formosa, esperando o seu noivo chegar? É esse o apostolado. O apostolado é, primeiro, uma santidade de vida que contagia as pessoas a quererem viver a verdade do Evangelho na sua inteireza, porque a igreja, ela não está, a gente tem que parar de buscar multidão. Nós precisamos de cristão de verdade. A igreja precisa de cristão profissional. A igreja precisa de cristão de verdade. Como que você fala que você é cristão e você é dono de uma fábrica de camisinha? Eu sou cristão, mas tenho uma fábrica de anticoncepção. Não, mas eu sou cristão. Que isso? Ou eu sou cristão ou não sou. Está contra a ordem do Senhor? Eu não posso fazer. Tem algo contrário à realidade de Deus? Eu não posso fazer. A fé católica eu não posso fazer. Cristão profissional, porque senão nós só fazemos um estereótipo de cristão. O estereótipo está lotado, é só você ir nos retiros de cura e libertação. O estereótipo está lotado de gente. Você vai lá, tá lá as pessoas de camisa de santo, Bíblia debaixo do braço, aí vai lá, me cura, mas na outra semana tá lá. Tá no Instagram, você só tem porcaria no Instagram, tá escutando televisão, só porcaria na televisão, vai escutar música, só porcaria nas músicas. Eu sou cristão. A igreja está buscando nem que nós retornes lá em Sofonias. Nós seremos um pequeno rebanho. E o Papa Bento XVI falou exatamente essa mesma frase. Papa Bento XVI disse: precisamos voltar a ser fiéis, nem que retornemos a ser 12. Não, Bento XVI falou também. Bento XVI disse: nem que a gente retorne a falar sermos 12, somente 12. Nem que volte. Eu estava falando com a Danúzia. Danúzia, quanto mais eu falo a verdade, menos pessoas me chamam para pregar o Evangelho. Porque as pessoas não querem Evangelho. As pessoas querem tapinha no rostinho assim. Não, filha, tá tudo beleza. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem se converter, as pessoas querem show. Show da fé. E Cristo não fez show nenhum. Se tem uma coisa que Cristo não fez, foi show.
E na hora que ele começava a dar muita muvuca, a primeira coisa que Jesus fazia era se afastar da comunidade. Sempre foi essa a fase de Jesus. Começou muvuca, tchau. Entende? E aí a gente está buscando os grandes movimentos, as grandes muvucas de pessoas como, não, ali está o Cristo. Não, filho. O Cristo está em você. O Cristo está na sua fidelidade, na sua forma de viver, a forma que você conduz a sua família, o quanto você se sacrifica. Nós vamos falar isso na próxima parte. Na nossa próxima momento.